A paz do Senhor Jesus, a você que me acompanha, tanto pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/AdebraisBellaVista, assim como você que nos acompanha agora pela live no nosso Instagram. O nosso Instagram também é @AdebraisBellaVista. E é uma honra grandiosa poder me comunicar, poder pregar o Evangelho a essas pessoas que estão dentro de casa, a essas pessoas que estão em seus locais de trabalho ou estão dentro de um automóvel, e de alguma maneira essa mensagem, essas ministrações têm alcançado inúmeras pessoas. Eu estava chegando na igreja, um dos meus copastores, o pastor Evaristo, estava me dizendo que lá no Ceará as pessoas estão acompanhando, porque eu sou aqui o representante do nosso bispo, o bispo Samuel Ferreira, aqui na Adebrais Bela Vista, mas eu tenho um time que me ajuda. Aliás, um time abençoado, né? A missionária Raquel, minha esposa, também vai começar a gravar as mensagens, o pastor Evaristo, o pastor Elidones, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Eu espero em Deus que a mensagem aqui ministrada possa alcançar o teu coração, possa transformar a tua vida, possa levar avivamento, possa trazer você de volta para a casa do Pai. Aqui em São Paulo, onde eu estou, as igrejas não estão proibidas de ficarem abertas, não. Estamos abertos quase que diariamente, não temos o culto presencial, no entanto, nós temos a igreja aberta para você orar a Deus, para você buscar Deus. Então não se esqueça de Deus, mesmo em meio à pandemia. Não se esqueça, porque Deus está vivo, e esse Deus vivo trabalha para um povo que também é vivo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu queria compartilhar uma palavra que veio do coração de Deus para a minha vida, e essa palavra tem me incomodado de maneira extremamente, mas extremamente, eu diria que até ininterrupta, seja durante a madrugada, seja pela manhã, à noite, que é a questão de contar os segredos que Deus nos revela a qualquer pessoa. Se você puder e tiver chance, na tua casa, o texto que eu vou pregar hoje é muito conhecido, é famoso, mas talvez você não tenha parado para pensar naquilo que me é revelado através do Santo Espírito, que está em 1 Samuel, capítulo de número 10, verso de número 16. Esse é o texto de hoje. 1 Samuel, capítulo 10, verso de número 16. E disse Saul a seu tio, Saul disse ao tio dele: declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus eu vou ministrar a tua palavra a tantas pessoas que estão me assistindo, a tantas pessoas que vão me assistir, e a tantas pessoas que precisam ouvir a tua voz, e que agora não mais eu, não mais a minha vontade, não mais as minhas emoções, mas o teu prevalecer, a tua vontade. Espírito Santo, fale com cada um, onde essa pessoa estiver, que o teu Santo Espírito possa tocar, falar de maneira tremenda, em meio a essa pandemia que tem nos acometido. Seja essa uma palavra de fortalecimento aos nossos corações. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, obrigado pelo privilégio de estar no teu altar ministrando a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. E onde você estiver também diga amém. Eu dei o tema da mensagem, mas eu até vou recapitular e vou até repetir. Deixa eu ensinar para você uma coisa muito importante que você precisa aprender. Não revele antes do tempo aquilo que Deus revela para você. Vou repetir. Não revele antes do tempo aquilo que no secreto Deus tem revelado a você. Porque o nosso erro, o meu erro e o teu erro, muitas vezes é querer contar para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que são da igreja, para familiares,
para amigos, para parentes, para colegas de trabalho, aquilo que Deus tem nos contado, aquilo que Deus tem nos revelado. A gente pode começar essa história desde o início. O povo de Israel queria, porque queria um rei. O povo não estava descontente com Samuel, que era juiz, sacerdote e profeta, porque o próprio Deus vai dizer isso. O povo estava descontente com o governo de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso aqui. O governo de Deus é o melhor governo que existe. O governo de Deus sempre terá a boa, perfeita e agradável vontade que é dele, que é soberana, e ele sabe de todas as coisas, e o governo de Deus nunca vai nos desamparar. O governo de Deus nunca vai deixar você tomar o caminho errado. O governo de Deus sabe a hora de te parar e a hora de fazer você avançar. O povo não havia rejeitado o governo de Samuel, o povo havia rejeitado o governo de Deus. O povo queria ser como as outras nações, ter um rei que os comandasse. No entanto, eles não contavam com o fato de que quando pertencemos a um reino, que não o reino de Deus, devemos então nos submeter a regras estipuladas por esse rei. Então Samuel ficou triste, entristecido, quando os líderes de Israel chegaram para ele e disseram assim: nós queremos um rei como todas as outras nações. Samuel ficou acabado, Samuel ficou arrasado, e Samuel foi orar diante de Deus, como que dizendo: Senhor, eles rejeitaram o meu governo. E Deus falou: não, eles não rejeitaram o teu governo, eles rejeitaram o meu governo, eles rejeitaram a mim e não a você, pois dê a eles o que eles estão pedindo. E Samuel então, obedecendo a Deus, embora dizendo: olha, saiba que servir a um rei, e se vocês tiverem um rei como as outras nações, esse rei vai ter controle sobre tudo. Esse rei, por exemplo, vai levar os filhos de vocês para a guerra. Esse rei, por exemplo, vai escolher as melhores vinhas para ele. Uma vez que esse rei passa a governar, esse rei começa a ter a última palavra. Ei, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, na tua vida a última palavra vem do Senhor Deus. Na minha vida, na tua vida, na tua família, quem dá a última palavra é Jesus de Nazaré. Aleluia! E Deus é fiel, Deus é tremendo. Ainda que por um pouco de tempo esse governo nos freie, ainda que por um pouco de tempo esse governo comece a nos forjar, porque o governo de Deus também é exigente. Aquele que pertence ao reino de Deus sabe que o reino de Deus é tomado à força, então o reino de Deus é exigente. Mas eu estou aqui para dizer que estar no centro da vontade de Deus continua sendo o melhor lugar para se estar. Não tem pandemia que nos segure, e não pode existir pandemia que segure você. Mas a igreja está fechada. Quem falou que a igreja está fechada? Pelo menos em São Paulo a igreja está aberta. Está faltando você despertar, está faltando você vir orar, está faltando você vir para a casa do Senhor. Aleluia! Mas Samuel, sendo um homem obediente a Deus, faz exatamente aquilo que o povo pede. E aí entra Saul nessa história. Saul é filho de Aquis, um homem extremamente bonito. É válido ressaltar que Saul chamava atenção pela sua aparência. Saul chamava atenção, e ele um dia vai atrás das jumentas, em outras traduções, dos jumentos que haviam fugido de seu pai. Ele chama um funcionário, ele chama um servo, esse servo vai junto com ele, e eles vão atrás das jumentas. E não encontram essas jumentas. Eles rodam um dia, eles rodam outro dia, eles rodam daqui, rodam dali, não encontra nada. E Saul queria desistir, dizendo assim, dissera ao ajudante: vamos voltar para casa, porque o meu pai já deve estar preocupado, não mais com as jumentas, mas com o nosso sumiço.
E eu acho lindo uma palavra que esse ajudante dá a Saul, dizendo assim: não vamos nos precipitar. Naquela cidade ali há um homem de Deus, e ele é muito respeitado aqui, pois o que ele prevê, o que ele revela, o que ele fala, sempre dá certo. Oh, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha se precipitado, talvez você esteja se precipitando, talvez você mergulhado na ansiedade que essa pandemia, quarentena, que esse momento do nosso país traz, você tenha se precipitado em muitas coisas. Por exemplo, no teu casamento, talvez pela tua cabeça tenha se passado a palavra separação. Não faça isso, não se precipite. Há sempre um homem de Deus disposto a servir aquele que reina, que vive para sempre. Entrega uma palavra de paz para a tua vida. Receba essa palavra de paz. Você que me assiste, você que me ouve, Deus é no teu casamento, Deus é na tua casa, Deus é na tua vida. O que Deus tem com você é coisa grande, o que Deus tem com você é um grande segredo, mas não conte esse segredo para ninguém. Então eles vão atrás deste que é o homem de Deus, Samuel. E Deus já havia falado. Deixa eu dizer uma coisa: sempre que você vai procurar um homem de Deus, Deus já falou com esse homem sobre você. Sempre que você se dispor a procurar um homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus, certamente Deus já falou sobre você para este homem. E é exatamente aquilo que acontece com Samuel. Quando Samuel avista Saul, ele já sabia. Deus fala para ele: é esse aí, esse será o rei sobre o meu povo, esse será o capitão sobre o meu povo. E ali começa algo tremendo da parte de Deus. Quem escolheu ter um rei foi o povo, mas quem escolheu o rei ou o capitão, ou como queira chamar, foi Deus. Saul se desvia depois, mas alguns textos são incríveis dentro dessa palavra. O coração de Saul se modifica textualmente. Isso está escrito em 1 Samuel 10 e 11, e desde o capítulo 9 ali começa a história. O coração de Saul se modifica a partir do momento que Samuel declara sobre a vida dele. Você vai andar um pouquinho, você vai encontrar mulheres. Você vai andar mais um pouquinho, você vai encontrar sacerdotes que estão indo ao templo, e estes estão levando algumas coisas e vão te oferecer 2 pães. Não recuse, pegue os pães. Depois você vai encontrar um grupo de profetas que estarão profetizando, descendo, cantando com alegria, com harpas, e você vai profetizar também. O Espírito Santo vai tomar conta de você. Tudo aquilo acontece, mas a partir do momento que ele vira as costas, a palavra de Deus diz assim: e naquele momento o coração de Saul foi transformado. Deus pega, e Deus é especialista em pegar o desconhecido. Deus é especialista em pegar aquele que não tem valor nenhum. Deus é especialista a pegar aquele que é da menor tribo, que era a tribo de Benjamim, aquele que era da menor família, aquele que era da menor casa, e transformá-lo rei sobre o povo de Israel. Ei, não se diminua. Ouça o que eu estou lhe dizendo, ouça o que o profeta de Deus está lhe dizendo. Não se diminua. Você tem valor diante do Deus que te chamou. Não é pelo desânimo da pandemia, não é pelo desemprego, não é pela angústia do momento, não é por aquilo que você está vivendo que você deve se auto-menosprezar. Essa autocomiseração: eu não sou nada, eu não posso nada. Não, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode tudo, meu irmão. Você só não pode desistir. Do quê? Da presença de Deus. Do quê? De buscar a Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Então, primeiro, as coisas de Deus, elas são feitas de maneira que, há um momento que Samuel vai dizer para Saul que ele será rei sobre Israel, ou capitão sobre Israel, como queira. Há até uma divergência nesse assunto, se ele foi rei ou se Deus o ungiu como capitão. O fato é que ele estava com o ajudante dele.
E há um momento do texto, no verso 27, que Samuel vira para Saul e diz assim: Saul, oi, diga ao seu ajudante que vai à frente, que eu preciso falar com você um negócio, só com você. E ele diz então para o ajudante dele: vai na frente que Samuel precisa falar comigo. Tem coisas que você está dividindo com gente errada. Tem coisas espirituais que você tem dividido com pessoas erradas. Aquilo que Deus quer revelar para você, aquilo que Deus quer falar com você, é só com você. Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz, disse, pediu, falou: peça que o moço vá à frente, porque eu tenho um negócio para falar contigo. E ele vive tudo aquilo que Samuel havia dito para ele. Ele vive tudo aquilo que Samuel havia contado para ele. E chega o verso que eu li para vocês. Quando Samuel segue o seu caminho, deixando Samuel, naquele momento, a palavra textualmente falando, naquele momento Deus transformou Saul, fez dele uma nova pessoa, e todos aqueles sinais se confirmaram naquele dia. Quando ele está voltando para casa, Samuel já havia tranquilizado o coração de Saul, as jumentas já haviam sido encontradas, mas o tio dele, e é isso que eu quero falar com você, que é 1 Samuel 10,16. O tio dele, o tio de Saul, veio ao encontro dele. O tio tem proximidade, tio tem laço sanguíneo, tio está próximo, mas tio não participa dos segredos que Deus te revela. Deixa eu dizer uma coisa: parente não participa dos segredos que Jeová te revela, filho não participa dos segredos que Jeová tem te contado, pastor não participa dos segredos que Jeová já te contou. Chega o tio, e é isso que eu estou pregando hoje, chega o tio de Saul, curioso, e quem é que não teria curiosidade? O tio já sabia que este esteve com Samuel, e ele faz a seguinte pergunta: e aí, meu sobrinho amado e querido? Isso não significa falta de amor. O que é que Samuel te contou? E vem o texto que eu li para vocês. E disse Saul a seu tio: declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam. Mas a Bíblia também diz: porém, o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. Saul ficou quieto. E é essa ministração desse culto da família, desse dia, pelo YouTube, pelo Instagram, por todas as mídias sociais, onde essa palavra chegar. Você sabe qual tem sido o teu grande erro no decorrer desses anos todos? É você contar para todo mundo. Quando eu digo todo mundo, eu não estou falando do vizinho da direita, eu não estou falando do vizinho da esquerda, eu estou falando de todo mundo, inclusive aqueles que convivem com você, inclusive aqueles que caminham com você, aqueles que andam próximos de você. Fica quieto, pare de falar pelos cotovelos. O meu problema e o teu problema é falar pelos cotovelos, os planos que Deus tem para a tua vida. E sabe qual é o problema? Quando você verbaliza, quando você fala, o diabo ouve. E quando o diabo ouve, ele faz de tudo para te atrapalhar. Quando o diabo ouve aquilo que você declara, aquilo que você fala, ele faz de tudo para atrapalhar os planos de Deus. Certa vez eu estava num culto de ensino com o meu bispo Samuel Ferreira, e ele falava da história de um grande amigo que eu tenho, que é o pastor Calixto. O pastor Calixto
hoje é pastor presidente em São José dos Campos. E o pastor Calixto sempre foi responsável pela limpeza dos banheiros nas convenções aqui na Debrais Madureira. E lavava o banheiro. E o bispo, Deus já havia colocado no coração do bispo onde o pastor Calixto ia chegar. E ele disse exatamente isso. E por que você não falava para o Calixto? Não falava para o diabo não ouvir. Porque se eu dissesse para o Calixto o que iria acontecer, o diabo iria ouvir e faria de tudo para atrapalhar. Meu irmão, a mensagem do coração de Deus para a tua vida hoje é exatamente como Saul fez. Dali em diante, Saul é, pelo povo eleito e consagrado rei sobre Israel. Foi ungido por Samuel. Chegou onde chegou, errou depois. Saul depois permite que o orgulho tome conta da sua vida, do seu coração. Saul permitiu uma porção de coisas que não deveria ter permitido, mas ele fez algo que tem muito sentido e que a gente vive. E lendo a Bíblia, que é a santa palavra de Deus, eu aprendi essa semana. Você fala demais, mas não é demais para o vizinho. Às vezes você está falando demais para o teu parente. Às vezes você está falando demais para o teu irmão. Não fique contando os planos que Deus tem para a tua vida, não. Fica quietinho. O tio de Saul veio perguntar: o que é que Samuel te contou? Ele não mentiu, ele omitiu. Ele contou que as jumentas do meu pai já foram encontradas. É verdade, não te falou mais nada? Não. Teria mais alguma coisa para contar? Não falou mais nada, não. Meu irmão, fique com essa palavra no teu coração. Que essa palavra possa trazer profundas reflexões na sua vida. Que você possa compartilhar essa palavra. Que você possa entender e tenha certeza de que Deus está me usando nesse dia para falar com você. Deus está me usando para falar com muitas pessoas que abrem a boca a torto e a direito, sem a menor necessidade. Ninguém precisa ficar sabendo o que Deus te conta. Eu vou contar para minha... A palavra de ordem é: calma, fica quietinho, faça como Saul fez. Não contou nada para o tio, não contou nada para o pai, e mais, Samuel virou para ele e disse assim: Saul, você vai voltar lá para o lugar, espere 7 dias, espere a minha chegada, que aí eu vou chamar todo o povo de Israel, e juntando todo mundo ali, aí eu vou declarar que você é rei sobre essa nação. Aleluia. Irmão, espera, a tua vitória quem vai dar é Deus. Espera, não conta nada para ninguém, espera, não diga nada em voz alta, espera. O diabo não tem poder de ler o teu pensamento, aquilo que Deus te falou em pensamento, em sonho, em revelação. Fica quieto, segura a língua, não fale nada, não conte nada. Espere o teu Samuel chegar, e quando o teu Samuel chegar, ele vai declarar para todo mundo à sua volta os segredos que lhe foram revelados há tempos atrás. Que Deus lhe abençoe. Se alguém assistindo essa mensagem no canal no YouTube ou pelo Instagram e deseja aceitar Jesus, digite eu aceito, e onde você estiver, em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, que você possa procurar uma igreja séria, que você possa se render a Cristo. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Nós estamos vivendo a reta final da igreja e haverá um grande avivamento e despertamento da parte de Deus para essa nação. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro por cada vida, por cada pessoa que me assiste, por cada pessoa que me acompanha, por cada família que me acompanha. Tu és um Deus bom, maravilhoso, grandioso, o mesmo Deus que escolheu Saul, o mesmo Deus que escolheu Samuel, o mesmo Deus que escolheu Davi, é o mesmo Deus que nos assiste agora, que nos vê agora e que se atenta à aflição dos nossos corações. Senhor,
visite essa casa, esse lar, visite esse local de trabalho, visite o coração dessa pessoa, e que a tua presença possa transbordar sobre essa vida. É o meu pedido no nome de Jesus. E a igreja reunida diz: amém e amém e amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito seja sobre a vida dessa igreja hoje e permaneça para todo sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe.